1 Coríntios capítulo 6. Processos contra irmãos na fé. Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? 2. Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? 3. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos de até mesmo os anjos? Muito mais, então, devemos julgar as coisas desta vida. 4. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? 5. Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? 6. É claro que existe. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. 7. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? 8. Pelo contrário, vocês cometem injustiça, e roubam, e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, 10. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. 11. Alguns de vocês eram assim. Mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O uso do corpo para a glória de Deus. 12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode, sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. 13. Outro vai dizer: o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento, sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor, e o Senhor cuida do nosso corpo. 14. Pelo seu poder Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós. 15. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ela seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. 16. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. 17. Porém quem se une com o Senhor se torna, espiritualmente, uma só pessoa com Ele. 18. Fujam de imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra seu próprio corpo. 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. 20. Pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Jó capítulo 32. As falas de Eliú. Jó estava convencido da sua inocência, e por isso os 3 amigos desistiram de continuar a discutir com ele. 2. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. 13. Também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. 4. Ele esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. 5. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Primeira fala de Eliú. Um sopro do Todo-Poderoso dá sabedoria. 6. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: eu sou moço, e vocês são idosos. Foi por isso que não me atrevi a dar a minha opinião. 7. Pensei assim: que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. 8. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. 9. Nós não ficamos mais sábios com a idade, nem sempre os velhos sabem o que é certo.
10 Portanto, escutem o que digo, pois eu também vou dar a minha opinião. É Deus que tem de dar resposta a Jó. 11 Esperei que vocês falassem, e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, 12 Eu prestava toda a atenção. Mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. 13 Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus, e não um ser humano, quem terá de dar resposta a Jó. 14 Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Quero dar a minha opinião. 15 Jó, estes 3 estão derrotados, e não tem mais palavras para continuar a discutir. 16 Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? 17 Não. Eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. 18 Tenho muito o que falar, e já não consigo mais ficar calado. 19 Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. 20 Não aguento mais, preciso desabafar, quero dar a minha opinião. 21 Não vou tomar partido nesta discussão e não vou adular ninguém. 22 Eu não costumo bajular, e, se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó capítulo 33. Darei a minha opinião com franqueza. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. 2 Estou pronto para começar, e vou falar o que penso. 3 Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração. 4 Pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. 5 Responda-me, se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. 6 Para Deus você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. 7 Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Você disse que está inocente. 8 Creio que ouvi você dizer o seguinte. 9 Não sou culpado. Não fiz nada de errado. Estou inocente. Não cometi nenhum pecado. 10 É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. 11 Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo que eu faço. Deus fala de várias maneiras. 12 Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. 13 Porque você acusa Deus, afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas. 14 Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. 15 De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. 16 Deus fala aos nossos ouvidos, e os seus avisos nos enchem de medo. 17 Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. 18 Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Deus o aceitará de novo. 19 Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. 20 O doente perde o apetite, e não quer nem ver as comidas mais gostosas. 21 Ele emagrece, vai se acabando, e no fim vira pele e osso. 22 Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. 23 Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. 24 O anjo terá pena dele e pedirá a Deus, solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. 25 Então ele terá saúde novamente, e o seu corpo será forte como era na juventude. 26 Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo como um homem direito. 27 Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. 28 Ele me salvou da morte, eu ainda posso ver a luz. 29 Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. 30 Ele não deixa que morramos, e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. 31 Agora, Jó, escute com atenção, fique calado, pois vou falar. 32 Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão.
33 Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Jó capítulo 34. Segunda fala de Eliú. Eliú disse mais: 2 Vocês que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. 3 Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras, e o paladar prova os alimentos. 4 Assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Deus não é injusto com ninguém. 5 Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. 6 E pergunta: como é que eu poderia mentir, dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. 7 Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. 8 Ele anda com homens maus, e se ajunta com gente que não presta. 9 E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. 10 Agora, vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? 11 Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. 12 Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. 13 Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? 14 Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. 15 Então todas as pessoas morreriam juntas, no mesmo instante, e voltariam de novo para o pó. Deus é justo e poderoso. 16 Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. 17 Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? 18 Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. 19 Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por Ele. 20 A morte pode vir de repente, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos. 21 Pois Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. 22 Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. 23 Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por Ele. 24 Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar. 25 Pois Deus conhece o que eles fazem, de noite Ele os derruba e esmaga. 26 Em público, na frente de todos, Deus os castiga como se fossem criminosos. 27 Porque eles se afastaram dele, e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. 28 Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e ele os escutou. 29 Mas, se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa. 30 E nada poderão fazer, para evitar que homens maus as governem e explorem. Você resolveu parar de praticar o mal. 30 E Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? 32 Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? 33 Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder, e não eu. Diga-nos o que está pensando. 34 As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim. 35 Jó não sabe o que está falando, o que ele diz não faz sentido. 36 É só examinar bem as suas palavras, e a gente vê que ele responde como um perverso. 37 Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. Jó capítulo 35, terceira fala de Eliú. Em seguida Eliú disse: 2 Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. 3 E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? 4 Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Suas faltas não prejudicam a Deus, mas os outros.
5. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. 6. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. 7. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. 8. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete, e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. 9. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. 10. Porém não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. 11. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. 12. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. 13. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Você não sabe o que está dizendo. 14. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. 15. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado. 16. Não adianta nada continuar o seu discurso. Você fala muito, porém não sabe o que está dizendo.